Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha. A gente vai falar um pouco sobre a questão das afecções do sistema respiratório e vamos estar iniciando com uma patologia com pneumonia, é o nome dela. Deixa eu abrir mais aqui. Isso, pneumonia. Professor, o que é pneumonia? Pneumonia consiste em uma inflamação pulmonar, bacteriana, viral, podendo acometer tanto os alvéolos quanto o espaço intersticial. Então, esses agentes microbianos, esses agentes patológicos, esses tipos de micro-organismos podem ser tanto bacterianos, fungos, vírus, parasitas, que eles podem se alojar, no pulmão do paciente e causar essa inflamação, gerando até mesmo uma infecção. Qual a classificação, professor, da pneumonia? A pneumonia ela é classificada de acordo, a sua área acometida. Se for uma pneumonia alveolar ou pneumonia intersticial. Quando ela é classificada de acordo com o seu agente causador, que é com quem causou, com o vírus patológico, com micro-organismos patológicos, pode ser de forma viral, que é o vírus, bacteriana, ou agentes químicos. A classificação da bactéria, da pneumonia, ela se dá através da situação que o paciente adquiriu. Ele adquiriu no hospital, foi depois das 48 horas, ele adquiriu na comunidade até as 48 horas, ele adquiriu por ser um imunossupressor, é um paciente que tem tuberculose, é um paciente que tem câncer, neoplasia, é um paciente que é HIV positivo, Então, é um paciente que tem uma imunidade baixa, que tem leucemia. O que foi que gerou essa pneumonia no meu paciente, tá? Por aspiração, você aspirando de forma indevida, fazendo aspiração, apesar que técnico não aspira, quem aspira é enfermeiro, mas então por uma aspiração o paciente automaticamente adquiriu a pneumonia. A etiologia da pneumonia. A etiologia da pneumonia, ela se dá através de diversos fatores. Eu gosto de dizer que ela é uma situação multifatorial. São os fatores que a gente acabou de falar aqui, Vírus, fungos, protozoários, bactérias, que vai se alojar. E aí eu trouxe uma observação. Os fungos e protozoários são considerados germes oportunistas. Ô professor, o que é uma doença oportunista? É uma doença que o paciente já tem e pode ser oportunista aquela outra doença. Um exemplo. O HIV, ele tem o oportunismo da tuberculose. Então, todos os pacientes que testam positivo para o HIV, da reagente, ele tem que fazer um protocolo para tuberculose. Não necessariamente pacientes que têm HIV vai ter tuberculose, mas a tuberculose, ela é oportunista para o HIV. Por isso que tem pacientes que testam positivo para tuberculose e automaticamente o protocolo é realizar testagem rápida para o vírus do HIV. Tá? Isso é importante. Geralmente a pneumonia ela vai se instalar, quando o quadro gera algum quadro infeccioso no paciente, então ele se instala no pulmão e automaticamente vai prejudicar essa função respiratória, essa função do paciente, certo? Com a situação da saturação, tá bom? E a pneumonia também pode resultar de uma aspiração brônquica de líquidos. Um paciente ele está com muita secreção e aí você aspira ele e automaticamente pode vir trazer essa pneumonia ao paciente, pela informação inadequada. Inalação de substâncias tóxicas, como cáusticas, fumaça, como a questão de poeira, de gases, essa situação de líquidos com teor, de um teor químico elevado,
complicação de imobilidade ou de doenças crônicas, como a gente já falou, a questão do HIV, pacientes tuberculosos, pacientes neoplásicos, que automaticamente pode vir ter esse tipo dessas alterações, tá? A fisiopatologia dessa doença, da pneumonia, elas são características das vias das aéreas superiores, tá? Que impedem que as partículas potencialmente infecciosas alcancem o trato inferior, que é de forma normalmente estéril, tá? Por isso que muitas das vezes tem pacientes que ficam entubados, né? Que automaticamente vai dificultar essa flora presente na orofaringe da paciente, tá? Aqui nos pés superiores, traqueia, né? O pulmão, o brônquicos, tá? É uma foto só para ilustrar essa situação. Os fatores de risco são os fatores que podem elevar um paciente a adquirir, né? Alcoolismo, DPOC, que são doenças pulmonares obstrutivas crônicas, tá? Doenças subjacentes, como insuficiência cardíaca, menores de 4 anos, pessoas com mais de 65 anos de idade, né? Imunossupressores, que são pacientes imunossuprimidos, né? HIV positivo, pessoas vivendo em ambientes especiais ou em setores sociais no quais o risco da doença é elevado, que seria nos hospitais, nas clínicas, nos prontos atendimentos, né? No setor responsável, né, de pacientes com tuberculose e pneumonia, e entre outros. Fumo, resfriado, que é o mau cuidado, mudanças bruscas de temperatura, reflexo de tosse deprimido, antibioticoterapia, então fazendo uso demais contínuo dessa antibioticoterapia, anestésico geral como sedativo, depressão respiratória, dentre outros, tá? E a manifestação clínica, que são sinais e sintomas, o paciente vai estar relatando febre de 38 graus, acima de 38 graus, tá? Calafrios, uma tosse seca, dolorosa e produtiva, taquipneia, dispneia, cianose nos lábios e leito inguinal, crépito e alterações na intensidade do murmúrio vesicular, tiragem intercostal e haleto nasal, sintomas e sinais sistêmicos, tá? Como a diarreia, desidratação, confusão mental, mal-estar, prostração. Todos esses sintomas vai estar de alerta à pneumonia. Por isso coloquei essa foto para alertar vocês que a pneumonia ela vai alterar o sistema, né, sistêmico do paciente. E quando a gente fala que altera o sistema sistêmico, é o sistema nervoso central. Então vai alterar todos o meu sistema do organismo do paciente: pele, central, pulmões, vascular, coração, gástrico, articulações, muscular, né? Vai ter essas alterações diárias aí. Então eu tracei cada ponto desse, o que vai me causar nos pulmões: tosse com catarro, falta de ar, né? Hemoptise, que é a questão do catarro com sangue, certo? Entre outras situações que podem me ocorrer. O diagnóstico da pneumonia se dá, né, através de radiografias do tórax, aonde o médico vai evidenciar, né, uma suspeita diagnóstica, uma confirmação diagnóstica, para estar realizando até mesmo um leucograma, que vai verificar como estão os leucócitos dos pacientes, acima de 1.500 leucócitos, ou até, né, 70 milhões, vai estar, né, dando essa situação. Exame de escarro, que é identificar o agente causador, e hemocultura, tá? O tratamento é um decúbito com tórax elevado, oxigenoterapia, a oferta de oxigênio ao paciente, provavelmente de informação, né, uma nebulização, se vai ser através de um catéter de O2, hidratação oral e venosa, certo? Hidratar esse paciente de forma hídrica e também a ingesta mesmo, né, de soro fisiológico, antitérmicos, antihistâmicos, tá? Fluidificação de secreções, broncodilatadores,
antibióticos na pneumonia, antimicrobianos específicos em casos de infecções causadas por fungos ou parasitas, e as complicações que podem me ocorrer, né? Um derrame pleural, abscesso, empiema, hipotensão, que é a diminuição, né, da pressão arterial, bronquite, e ICC, que é insuficiência cardíaca crônica, tá? A assistência de enfermagem, ela está voltada para encorajar, elucidar, né, essa situação que o paciente me apresenta. É oferecer e encorajar a ingesta de líquidos, como a gente já falou, né, a ingesta hídrica, né, a ingesta de líquidos nesse paciente. Estimular a mudança de decúbito, que essa mudança de decúbito deve ser realizada de 2 em 2 horas, e quem realiza essa mudança de decúbito é técnico de enfermagem. Encorajar a mobilização do leito e atividade física conforme, né, tolerado e orientado pelo médico e sobre a prescrição médica. Orientar ou apoiar o tórax do cliente durante uma tosse. Incentivar a prática da respiração profunda e tosse eficaz ao paciente. Observar alterações dos sinais vitais e atentar principalmente para a frequência respiratória e frequência cardíaca, para o paciente não evoluir para um ataque cardíaco, para um ataque apneia, né? Ocorrência de dispneia, que é um desconforto respiratório. Observar palidez ou cianose no paciente. Manter o ambiente tranquilo, calmo e que proporcione conforto ao paciente. Fazer a higiene oral e corporal, mantendo o paciente limpo. Verificar e anotar todos os sinais vitais. Cuidados com a oxigenoterapia, né, com as instruções, com a conduta, com o procedimento da realização dessa oferta de oxigênio, atentar diretamente na questão da oferta de litros que o paciente, na verdade, que o médico pediu para o paciente. Orientar o paciente a utilizar os lençóis de papel e descartá-los corretamente para não proporcionar e não propagar infecção a outras pessoas, justamente até mesmo os próprios profissionais da área da saúde. A prevenção está voltada na gripe ou resfriado, se acontecer, né, com esse paciente, devemos vaciná-lo, né, devemos tentar prevenir dessa forma, é a vacinação da influenza, certo? Tratar corretamente os resfriados, então tratar com medicamentos, tratar com remédios, né? Tratar com situações voltadas para que o paciente não venha ter uma piora do quadro clínico. Realizar a higiene das mãos devidamente corretas, porque quando a gente bota a mão na boca, né, nas mucosas, tendem a propagar esse vírus. Observar o hábito alimentares e saudáveis desse paciente, ser uma dieta rica em frutas e vegetais, tá? Para poder fortalecer esse sistema imunológico do paciente, para diminuir essa questão, né, dessas infecções, porque quando a gente ingesta alimentos ricos, automaticamente essa defesa ao organismo, as infecções faz esse combate, tá? O próximo conteúdo que a gente vai estar abordando vai ser sobre asma, mas já deixo aqui para vocês fazerem uma pesquisa, tá, de todo o conteúdo de asma para a gente estar abordando na próxima aula. Eu poderia até estar abordando agora para vocês, mas vou fazer o seguinte, eu estou passando uma atividade para fazer fixação do conteúdo de pneumonia e vocês vão fazer uma pesquisa sobre asma, certo? Depois da pesquisa de asma, vocês também vão realizar uma pesquisa sobre o coronavírus. Por quê, professor? Porque o conteúdo é sobre o quê? Sistema respiratório, afecções, né, respiratória. São os problemas que a gente tem voltado para a respiração. DPOC, né, doenças obstrutivas pulmonares crônicas, tá? A gente vai ter ICC, insuficiência cardíaca congestiva, tá? A gente vai ter pneumonia, vai ter bronquiolite, vai ter asma, tudo voltado para problemas respiratórios. E o coronavírus é um problema respiratório, era o pulmão. Então a gente vai fazer a pesquisa de asma e de coronavírus, certo?
e responder a atividade desse conteúdo agora de pneumonia. Ô, professor, é muita atividade, é muita coisa. Calma. Primeiro vai responder a atividade de pneumonia, depois vocês vão fazer a pesquisa de asma. A outra pesquisa de coronavírus eu só fiz adiantar, mas não vai ser por agora, beleza?